Então, boa noite a todos. Meu nome é Mariana. Então, o tema da palestra de hoje é o poder da fé e o pensamento positivo. E esse tema, ele está baseado no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. Esse tema é um tema que eu bati com a minha mão aqui, que eu acho espetacular, assim. É um tema que é algo que realmente nos acompanha no nosso dia a dia. Se a gente for ler o que o Evangelho traz, assim, essa passagem do Evangelho é o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e é uma situação em que há Jesus está com os apóstolos em uma cidade e um pai chega até Jesus e diz que o seu filho, ele já buscou ajuda médica, ajuda dos próprios apóstolos e que não conseguiu que o filho fosse curado. E Jesus conversa com aquele pai e atende aquele filho e cura o filho desse senhor. Após isso, os apóstolos perguntam para o mestre por que ele tinha conseguido e eles não. E Jesus traz a passagem, né? Eu vos digo em verdade que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha, transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria. E nada seria impossível a vocês. Então aqui Jesus já dá um exemplo, inclusive para os apóstolos que sempre estão com ele, do que é o poder da nossa fé. E como que a gente pode fazer para que a nossa fé realmente seja um transformador de realidades. Se a gente for para a origem da palavra, se a gente for para o latim, a origem da palavra fé vem de fides, que é de fidelidade. E se a gente também for buscar esse ensinamento no grego, ele vem de fides, que quer dizer aquilo que eu acredito sem ter prova. Então, a fé é algo que a gente acredita e que nem sempre a gente tem prova, né? Se a gente for pensar na semântica mesmo da palavra, do acreditar, daquilo que a gente acredita sem ter provas, a fé é uma certeza. É a certeza de algo que temos a respeito de alguma coisa, não necessariamente alguma coisa religiosa. É uma certeza. E aí esse capítulo do Evangelho, ele começa a trazer algumas reflexões a respeito dessas certezas da fé. Uma primeira reflexão que ela traz é da capacidade da gente acreditar, né? Acreditar em algo que a gente não está vendo, ou que a gente, né, não tem algo palpável para acreditar, mas que a gente também tenha algum tipo de crítica a respeito disso, né? Muitas vezes a gente fala a fé é cega, e realmente em alguns momentos a gente tem uma fé cega, mas ela não pode ser cega ao ponto que vire fanatismo, que eu acredito sem nenhuma crítica naquilo que eu estou acreditando, só porque uma pessoa está me dizendo e eu estou acreditando porque eu tenho uma fé fanática. Ao mesmo tempo, eu também não posso ter aquela fé que, eu vou ter uma fé, eu acredito, estou acreditando que isso aqui vai dar certo, mas vai que não dá, né? Eu tenho uma fé duvidosa, e aí também não é uma certeza absoluta, não é a verdadeira certeza. Então, quando a gente pensa no poder do nosso pensamento positivo para atuar como fé, a gente tem que começar a fazer essas reflexões. Como que eu vou colocar isso no meu dia a dia e como eu vou ter uma fé que seja uma fé firme, uma fé, né, com uma certeza de algo que eu acredito, mas que também eu não tenho uma fé nem que seja vacilante e nem uma fé de fanatismo. Então o Evangelho nesse capítulo ele traz algumas coisas. A primeira coisa, se a gente for pensar, é no sentido dessas palavras de Jesus. Qual é o sentido moral, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz algumas passagens do Evangelho e instruções
de como a gente vai utilizar aquilo que está sendo passado naquelas passagens para a nossa evolução. Se a gente for ver, o objetivo principal de nós estarmos aqui, nesse momento, como espíritos encarnados nesse planeta, é nossa evolução moral. É óbvio que a gente, quando fala de espiritismo, a gente fala de reencarnação, a gente fala na continuidade da vida, mas o nosso objetivo principal é a nossa evolução como espíritos. O Evangelho nos traz ferramentas de como isso pode acontecer. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina muitas vezes até que as pessoas podem achar um pouco engraçada, porque a gente se a gente for traduzir para a nossa realidade, a gente quando vai ao médico, a gente está com sintomas de uma doença, a gente vai lá em busca da cura. Muitas vezes quando a gente vem aqui ao centro espírita, a gente vem em busca também da cura, seja de uma doença física, de algo que nos incomoda, de uma aflição, de um medo, de um conforto, né, de uma orientação para a resolução de um problema. E a gente vem aqui nessa casa, a gente escuta a palestra, somos atendidos, somos acolhidos, né, passamos pelas cabines, temos todos os atendimentos e que isso nos auxilia muito. Mas o melhor atendimento, o melhor encaminhamento para as nossas dificuldades é o nosso próprio esforço, é a nossa evolução, é o nosso avaliação de nós mesmos, né, o nosso autoconhecimento, para que tudo isso que a gente escuta aqui nessa casa ou em qualquer outro lugar, que a gente tenha um acolhimento, que a gente tenha um atendimento, mas que a gente tenha a continuidade disso pelo nosso próprio esforço. Então, o Evangelho, quando traz as passagens, ele traz justamente nesse sentido, como um apoio dos nossos atendimentos e da nossa evolução como espíritos. E esse capítulo não é diferente. Então, quando o Jesus fala que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de transportar uma montanha, ele está falando que se eu tivesse uma fé que um grão de mostarda é pequeno, a dimensão do poder do nosso pensamento, do poder da nossa vibração e do empenho da nossa fé e energia em determinado sentido, a gente poderia inclusive montar uma montanha. E o que são as montanhas, né, na nossa vida? São as dificuldades, são nossas dificuldades, são, né, o que eu comentei agora com a Lisete, que é incrível que os dias que a gente vem para cá, parecem os dias que ao longo do dia a gente tem as maiores dificuldades. E aí a gente sempre faz essa reflexão do que está acontecendo, né? Que a gente, não é porque a gente está aqui em cima que é diferente, né? A gente tem também nossas aflições, nossas dificuldades, nossos problemas, e isso é igual para todo mundo. E o conforto do que o Evangelho nos traz nos acalenta muito nesse sentido. Eu passei os últimos dias com algumas dificuldades, e quando eu comecei a sentar e ler e estudar para trazer quais eram os pontos que eu ia destacar aqui para vocês, eu comecei a fazer essa mesma reflexão que eu estou propondo, né? O que eu estou, no meu dia a dia a minha fé está sendo vacilante, que às vezes eu estou me deixando abater por coisas que eu sei que eu tenho capacidade de resolver, que eu sei que eu tenho capacidade, dificuldades que eu tenho capacidade de transpor. E é exatamente isso que Jesus coloca quando ele diz que se a gente tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, seríamos capazes de mover montanhas. E uma das formas que a gente tem para fazer isso é através do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é o início de tudo. Chico Xavier já dizia, nossos pensamentos hoje plasmam a nossa vida amanhã. Então, se eu quero mudar a minha realidade, a primeira coisa que eu tenho que mudar é meu pensamento. Como que eu vou fazer para que nessa situação que eu me encontro, ou mesmo no meu dia a dia, mesmo que eu não tenha problema, mas o que eu vou fazer para que eu chegue aonde eu acredito que eu quero estar, para que eu tenha uma vida plena, para que eu tenha uma vida de saúde, né? Saúde em todos os sentidos, saúde mental, saúde, né, do corpo físico, para que eu viva verdadeiramente o que o Evangelho traz,
a fé, a esperança, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos e a caridade. Então tudo começa no nosso pensamento. E o Evangelho também nos traz isso, porque ele traz aqui nessa passagem, Jesus fala a respeito do princípio de tudo. E o princípio de tudo no universo é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, alguns palestrantes, para quem eu sei que questionaram quem era a primeira vez na casa. Quem daqui é a primeira vez na casa? Então, o fluido cósmico universal é algo que alguns palestrantes trazem aqui. E para vocês entenderem, ele é o início de tudo. Se a gente for colocar num exemplo palpável para ficar mais fácil de entender, eu gosto de comparar muito com o ar e com a água. Né? O ar é tudo que está ao nosso redor. Né? A gente não enxerga, a gente sabe que ele está lá e que ele é fundamental para que a gente consiga sobreviver e para que a gente tenha vida. O fluido cósmico universal é exatamente da mesma forma. Ele é algo que nos circula e que está presente em todo o universo, que a gente não consegue ver, ele não é palpável, mas ele é o início de tudo. Tudo começa através do fluido cósmico. Se for uma matéria, é a partir daí que ele vai dar a matéria. Se for uma ação, é a partir daí que se inicia a ação. E se a gente for pensar que isso é o ar que nos rodeia, se eu abanar, né, o meu papel, eu estou movimentando o ar e eu vou ter uma ação sobre ele. A mesma coisa é o nosso pensamento. Então, se eu vou ter a força do meu pensamento, de alguma forma ela vai modificar esse fluido que está ao nosso redor e que é o início de tudo. E é a partir daí que a gente começa, através do nosso pensamento, através da nossa fé, a construir algo, a movimentar algo, a nos colocarmos em movimento e ter a certeza que através do nosso pensamento é o início para que a gente tenha fé, a certeza da fé, a perseverança, para que as coisas se modifiquem ou aquilo que a gente está almejando e desejando aconteça. Se a gente for colocar isso como água, e fica um exemplo muito mais fácil ainda que eu acho de conceber. A gente tem a água, um líquido, não é? Se a gente congela a água, ela vira sólido. Se ela evapora, é o ar que a gente não enxerga. Ela vira vapor e a gente não enxerga. É a mesma coisa que acontece com o fluido cósmico universal. Existe um experimento de um pesquisador japonês que ele pegou a água e pegou a água em vários estados, em várias fontes diferentes, congelou e analisou os cristais no microscópio. Então, primeiro ele coletou a água de uma fonte, de uma nascente, água pura, congelou e analisou no microscópio e forma um cristal perfeito. Depois ele pegou de um rio poluído e aí ele viu que ali quando congelava o cristal ele já não era tão perfeito. Ele era um cristal quebradiço, de uma formação um pouco desordenada, né? Diferente do cristal puro. Depois ele pegou a água em copos e colocou a água sobre diversas exposições. Então uma delas foi uma sinfonia de Bach, outra foi um rock pesado, outra foi no silêncio, na oração, num ambiente de brigas, de gritos, e fez o mesmo experimento, assim como ele tinha visto a água pura e a água poluída. Congelou, analisou no microscópio, e a partir dessa análise o que foi percebido? Que quando a água estava exposta à oração, a sinfonia de Bach, a uma música relaxante, ela formava cristais perfeitos, harmônicos, bonitos mesmo. Se vocês pesquisarem no Google, tem as fotos desse experimento. Pode procurar pesquisador japonês com um experimento de água. Ele logo aparecem essas fotos. Quando a gente pegou essa mesma água que ele expôs a gritos, a briga, ao rock, a formação desse cristal já era totalmente diferente. Sem forma, desordenado, quebradiço. Enquanto uma formava cristais tipo do desenho Frozen, sabe, aquele desenho típico da neve, o outro formava uma conformação
toda desorganizada, compacta, feia mesmo. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio a gente tem que fazer com os nossos pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento positivo, e não é a fé, né, fanática, que tudo vai dar certo, Deus proverá e eu vou ficar aqui sentada sem fazer nada, esperando que os milagres vão acontecer na minha vida. Não nesse sentido, mas se eu tenho uma certeza que aquilo vai funcionar e eu me coloco em movimento, as coisas vão começar a acontecer. De alguma forma, o caminho vai se abrir e aquilo vai funcionar da maneira que a gente está acreditando.